por que o mundo está ficando menos colorido, Lari? Por que, Silva? O que você acha? É porque o pessoal não manda membro no canal. Não, vamos lá. Bora. Imagina. Quero saber isso aqui, ciência todo dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, assiste aí. Dá uma olhada nessa foto de um engarrafamento do passado. E agora dá uma olhada nessa outra foto de um engarrafamento do presente. Sim, as cores dos carros. Alguma coisa chama atenção pra você quando você compara essas duas imagens? Eu tenho certeza que sim, até porque você já viu o título do vídeo. Mas mesmo se não tivesse visto... Ó, carro eu sei, carro eu tenho uma explicação. A explicação do carro é que realmente tinha mais opções de cor. Mas quando você coloca cor no carro, ele normalmente tem acréscimo no valor do veículo. Não é o mesmo valor de você comprar um veículo que é preto, branco ou prata. E também tem o rolê de preço de revenda. Que a galera geralmente não compra Se carro você comprar um carro azul, dia. o número de pessoas que vai querer comprar esse carro azul de você é muito menor. Então você talvez consiga revender ele por um preço abaixo da tabela, só por ele ser azul. Agora, se o seu carro é preto, branco ou prata, o preço de revenda já é normal, padronizado da tabela. É isso. Diferença realmente salta aos olhos. Aqui tem informação. Antigamente os carros eram já, muito mais pode acabar coloridos, o vídeo mas aí. hoje em dia, como você já deve ter reparado quando você andou na rua, a grande maioria é branca, preta ou prateada. E isso não é só uma impressão, é um fato. Dados da Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito do Brasil, traduzem a nossa percepção em números. Segundo o levantamento feito no ano passado, 2 em cada 3 carros nas ruas brasileiras são da escala de cinza. O branco está em primeiro lugar no pódio com mais de 25 milhões de unidades. Depois vem o preto com 22 milhões. E o prata com 20 milhões. Em comparação, na ponta oposta, o pódio dos mais raros tem Grená, com pouco mais de 50 mil, Rosa, com 133 mil e Fantasia, com 135 mil. Meu carro, por exemplo, tem Fantasia, do Batman. Brincadeira. A Senatran usa esse termo para se referir aos carros em que não é possível definir qual que é a cor predominante. Mas apesar dos tons de cinza serem a maioria no Brasil, eles não são os preferidos em todo o território nacional. Olha esse mapa que o portal G1 fez. Isso, na verdade, é a distribuição das cores predominantes de automóveis em cada cidade. E existem algumas curiosidades. A cidade que mais tem carros laranja no Brasil se chama Laranjal do Jari, no Amapá. Caraca! O do canal mora nessa cidade. Comenta aqui aí e diz se tem muito carro laranja por aí mesmo. Mas de volta ao mapa, embora o vermelho seja a cor predominante, a frota brasileira é muito maior no sudeste do que nas outras regiões. Por isso, a maioria dos carros hoje em dia são mesmo nos tons de cinza. Mas por que isso acontece? A principal explicação é o dinheiro. Por alguns reais. Silva, Lari, vocês sabiam que... Bacana. Sabia. Primeiro porque variedade custa mais caro. E em tempos de busca desenfreada pelo menor custo e pelo maior lucro, as montadoras optam por gastar menos dinheiro com a pintura. Afinal, sai muito mais barato escolher 2 ou 3 cores principais e fazer um monte de carros parecidos do que ficar produzindo modelos únicos e criativos com várias tonalidades diferentes. Outro fator é que alguns dos principais clientes das montadoras hoje em dia são as locadoras, que optam por cores tradicionais para evitar dificuldades na hora de alugar os automóveis. Fora que também tem muita gente que compra carro já pensando em revender no futuro. E aí fica com medo de não encontrar um comprador interessado se o carro fosse, sei lá... Caraca, falei tudo no início, hein? Rosa choque. Pedro Lois, nem precisava ter falado, não. Pode terminar o vídeo ficam já. ainda mais entediantes. É cada vez mais raro você conseguir dar um tapa no seu amigo quando você vê um Fusca azul. Para tentar deixar o mundo um pouco mais colorido, no ano passado a Fiat da Itália até anunciou que não iria mais produzir carros na cor cinza. A ideia pode ser interessante, mas não é o suficiente. Até porque a falta de cor no mundo não se resume só aos carros. Na verdade, quase todos os objetos ao nosso redor ficaram menos coloridos ao longo dos últimos séculos. E isso está comprovado em um estudo incrível feito pelo Museu da Ciência do Reino Unido. E que pode ser resumido basicamente... Caraca, que massa! Só brincando, infelizmente preciso sair, então tomem meu money e boa live. Boa live, tamo junto. Boa live? Quer dizer, boa live? Vai lá e tamo junto. Eu falei boa live, né? Boa live pra gente, tamo junto. Olha que doideira, aqui é a gama de cor e a cor ficando mais restrita. Interessante. Basicamente, nessa imagem. Mas antes, falando em estudos, você já decidiu o que quer fazer? O vestibular da FIAP está... Ah lá, link na descrição dele e vambora. Bem,
Eu ia dizendo que não apenas os carros, mas quase todos os outros objetos perderam as cores, de acordo com um estudo britânico. Para chegar a essa conclusão, o laboratório digital do Museu das Ciências examinou fotografias de 7.000 objetos diferentes fabricados ao longo dos últimos 200 anos. E foram objetos de todo tipo, desde câmeras até telefones, relógios, máquinas de escrever, enfim, tinha de tudo. O objetivo desse estudo era contabilizar todos os pixels, ou seja, todas as unidades de cor presentes nas fotografias de cada objeto. E os pesquisadores, então, separaram as imagens pelo ano da fabricação dos objetos e aí chegaram a esse gráfico. Observe os pixels pretos, brancos e cinza no início dos anos 1800. Eles ocupavam uma porção relativamente pequena na parte de cima do gráfico, mas com o passar do tempo, olha como eles foram crescendo e tomando espaço das outras cores. Uma análise feita pela própria equipe do museu ajuda a gente a entender como se deu esse processo. No início, as cores predominantes também, né? eram o bege, o marrom, o amarelo, entre outros tons mais terrosos. É, um método de produção das coisas, eu imagino também. Porque a gente ser. ali, de 1800 pra cá, a gente teve a Revolução Industrial, né? Com a Revolução Industrial, você tira o artífice, né? A pessoa que vai fazer aquilo ali manualmente. Ah, pode ser. E aí, já que as coisas se tornam cada vez menos individualizadas, cada vez mais se torna o quê? Padronizado, que é o oposto disso. Então, com coisas cada vez mais padronizadas, a grade de cor vai caindo. Pra tentar atingir o maior número de pessoas. Caraca, mano. Nossa, esse filme é muito inteligente. Vambora, pô! Pedro Loz, pode estar passando meu canal Alô, aqui Fiap, pro Silva, tá? se quiser me dar uma pós-graduação, tô querendo fazer. Isso porque boa parte dos objetos fabricados no século XIX eram feitos de madeira. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, outras cores começaram a ser utilizadas ao longo dos anos 1900. Mas é só lá pra metade do século que a gente vê uma expansão maior do azul, do verde, do vermelho e de outras cores mais vibrantes. E um dos motivos foi o advento de uma tecnologia... Mandou R$2. Opa. Minha mãe mesmo só compra o preto, cinza ou branco. Roupa também, eu prefiro comprar cores claras ou preto. É isso. Eu prefiro comprar cores escuras nas roupas. muito específica. A TV colorida. Com a possibilidade de sim. divulgar os seus produtos em tons que iam muito além do preto e do branco, os empresários passaram a apostar cada vez mais na magia das cores. Os Aí filmes foi dos anos cineastas 50, e os 60, clipes dos 70, artistas também ajudaram a colorir as telas. E o movimento de contracultura espalhou ainda mais tinta na vida de muita gente. Pop a art, cultura né? hippie e a era do flower power trouxeram uma estética inovadora e o mundo se viu mais colorido do que ele jamais tinha se visto antes. Sim. E provavelmente jamais se veria depois. E isso porque, depois da explosão de cores no meio do século, foi a vez do preto e do branco voltarem a descolorir o mundo na virada do milênio. A utilização cada vez maior do plástico no lugar da madeira foi um dos fatores que levaram a essa mudança. E se no passado a tecnologia foi responsável por ampliar o espectro de cores diante dos nossos olhos, agora ela foi a culpada por deixar tudo novamente em tons entediantes de cinza. Basta olhar para o celular, para o computador ou para a televisão em que você está assistindo esse vídeo. É bem provável que eles, assim como a maioria dos produtos eletrônicos lançados nas últimas décadas, sejam totalmente pretos, brancos ou cinza. Isso inclusive ilustra uma tendência dos últimos séculos. É que antigamente um único objeto costumava ter muitas cores, já que eles eram produzidos de maneira mais artesanal. Mas hoje em dia, com a automatização dos processos de fabricação, fica mais fácil e mais barato de fazer objetos. Alô, Pedro Loz. Tá demitido, Pedro Loz. Não tá demitido não. Me Tá contrata. demitido. Me contrata de roteirista aí. Objetos totalmente monocromáticos. Dá uma olhada, por exemplo, nessa câmera do ano 1900. Observe quantas cores diferentes ela tinha. Se a gente colocar lado a lado um telégrafo antigo e um telefone moderno, parece até que o mundo passou a ter medo das cores. Aliás, É verdade. não só parece. Isso realmente aconteceu. E tem inclusive um nome. É a cromofobia. Essa palavra define Caraca, a aversão que que muitas lindo, pessoas né? têm de usar Captação uma ou bonita. várias cores no dia a dia. E em alguns casos pode até ter realmente uma origem patológica. Ou seja, uma síndrome em que o paciente se sente mal, com ansiedade, só de ver uma determinada cor. A aversão que a doideira. cada cor, inclusive, tem um nome específico. A leucofobia é o medo do branco. A prasinofobia do verde. A xantofobia do amarelo. E por aí vai. E nesses casos, o paciente precisa de acompanhamento profissional com tratamento psicológico. Mas são situações muito loucura. raras. O que é mais comum é que essa aversão seja motivada por motivos muito mais bobos, como o machismo, que faz alguns homens não usarem rosa, ou a homofobia, que fazem eles, sei lá, evitarem escadarias ou bancos de Ai, arco-íris. meu Deus do céu. Ou ainda Ai, pelo simples medo do julgamento que tem limita cara as que é formas de assim expressão. mesmo. É muito Ou idiota, seja, cara. você talvez até gostaria de usar umas roupas mais extravagantes,
ou quem sabe pintar o cabelo de roxo. Mas você fica com medo do que as outras pessoas podem pensar e acaba deixando pra lá. Eu não fico com medo, Isso tudo não. faz com que o preto, o branco e os tons de cinza sejam vistos como mais sérios e até mais respeitados. Como resultado, é cada vez mais frequente a gente ver empresas deixando as cores de lado e apostando em novos designs monocromáticos considerados mais elegantes e refinados. É o caso dos logotipos de várias marcas que estão ficando cada vez mais simples. Ou até mesmo das lanchonetes que antigamente eram multicoloridas e agora focam em paletas entre o cinza e o marrom. Aí, a pior coisa que o McDonald's fez na vida dele foi trocar a estética dos McDonald's. Era tão bonitinho, né, mano? Mano, a cor do bagulho, tá ligado? Verde, amarelo e branco. Sim. Era a marca do McDonald's. Verde? Vermelho, amarelo e branco. Hoje em dia, tudo preto e cinza. É. Nossa, era mó legal. Olha como era bonito, velho. Era tão bonito. Olha isso daqui agora. Mas eu acho que parece uma caixa de sapato. a gente vive eu acho que assim, a gente tá vivendo uma fase. Essa daqui é uma fase. Talvez essa fase enjoe e a gente volte pra isso daqui. Eu quero que enjoe logo, porque eu quero entrar no McDonald's, eu quero que ele seja bonito igual antigamente. Talvez enjoe e logo a gente tá nisso aqui de novo. Mas não pense que essa tendência se limita só ao comércio. Isso também aconteceu até com os lares de muita gente. Afinal, a necessidade de acomodar uma quantidade cada vez maior de pessoas nas cidades, ao longo do último século, levou à construção de prédios onde antes havia casas. E, mais uma vez, para economizar dinheiro, esses prédios tendem a ter cores parecidas sem muita criatividade. É verdade. É, porque é parecido sempre com o material, né? Porque aí a gente vai pegar o quê? O concreto, né? As vigas metálicas, o espelhado. Então tem muito a ver com o material e a paleta é muito próxima, né? Uma da outra. Dando às cidades um tom mais acinzentado do que elas tinham antigamente. Basta lembrar como era comum há algumas décadas aquele estilo casa da vovó, com paredes super coloridas, super decoradas, massa, tá? cheias de acho enfeites, massa. além daquele clássico piso de... Pô, isso aqui é pica. Por isso que quando a gente mostrou nosso apartamento antigo, o povo falou que tinha cara de casa de vó. Ah, é verdade. Porque Ai, gente, era pelo amor de Deus. Nossa parede é verde. Nossa parede é verde, entendeu? A gente, se pudesse encher de planta aqui, eu só não encho. Por quê? Porque eu não sei cuidar de planta. Exatamente, mas a gente achou umas plantas legais pra comprar. Mas, gente, a vida é isso. Tem que ter cor, tem que ter alegria. Tem que ter. Eu tenho pavor de entrar no apartamento e ele ser todo branco. É. Me dá uma aflição de ter o lugar tudo branco, parece um hospício. Exatamente. Gente, pelo amor de Deus, precisa de cor, entendeu? As coisas precisam de cor. Por isso que também eu acho que no futuro, quando eu for comprar uma casa, eu vou comprar uma casa velha e reformar. Ah, com certeza. A gente tá pensando bastante nisso, tá? A gente tá vendo aí, ó. Quando a gente for comprar, tô pensando em comprar uma casa velha e reformar ela. Aí gastar uma grana na reforma pra ficar bonito, mas... caquinho do lado de fora. Hoje em dia, as mudanças de estilo na arquitetura trouxeram um ar mais discreto para os apartamentos de muita gente. O minimalismo reduziu a quantidade de objetos e também de cores que ficavam expostos nas residências. A chamada arquitetura industrial ganhou destaque e não está mais presente apenas nas fábricas. Ela agora também aparece nas nossas salas, nas nossas cozinhas, não nos acho nossos feio quartos. Eu não acho feio, mas tem que ter umas cozinhas ali. Mas tem que ter um respiro nisso daí, tem que ter uma brincadeira, né? Nem que seja uma paredinha de tijolinho vermelho. Porque, ó, por exemplo, ligado? ali, ó, é parede de tijolo. Vocês estão vendo ali, ó, no vídeo aqui, ó, parede de tijolo. Aqui atrás também é parede de tijolo, só que a gente coloca o quê? Uma cor. A gente não deixa a parede de tijolo normal, a gente taca a cor na luz, entendeu? Então, tem que ter uma... Tem que ter um tchananã, tem que ter um... Tchan. Características desse estilo arquitetônico, como o concreto aparente e os acabamentos metálicos, fizeram com que o cinza se tornasse predominante, onde antes havia espaço para muitas outras cores. E aqui, só pra deixar claro, eu não estou criticando o gosto pessoal de ninguém. Eu gosto de arquitetura industrial. Eu tô só criticando, o que eu estou dizendo é que esse visual minimalista tem deixado as nossas vidas menos pior que eu acho maneiro também. E até mesmo um pouco mais tristes. Pois maneiro, a gente pode ficar literalmente mais feliz ou mais triste por causa das cores. Isso porque elas carregam significados e nos transmitem mensagens como qualquer outro tipo de estímulo. Ou seja, assim como a música que os nossos ouvidos escutam é capaz de nos emocionar, as cores que os nossos olhos enxergam também provocam muitas sensações. E é isso que estuda a área chamada psicologia das cores, já muito estudei utilizada bastante. no marketing. Os publicitários analisam quais são as ideias que as cores passam para as pessoas e aplicam isso no produto que eles querem vender. O vermelho, aí, por exemplo... O que aconteceu no McDonald's foi que, assim, ó, o preto, ele cada vez mais foi se tornando um artigo de luxo. E aí no McDonald's, já que ele não queria ficar para trás, sendo visto só como um lanchonete, mas ser visto como algo que a pessoa queira consumir, isso veio também... Aí você pode notar que eles trocaram todo o design deles pro preto e o detalhe em amarelo, tornaram tudo mais minimalista e vieram para tentar combater lá as hamburguerias artesanais, que virou febre um tempo atrás, há uns 10, 15 anos aí, bombando a hamburgueria artesanal, eles trouxeram
os lanches que eram signatures. E aí eles trouxeram aqueles lanches que são diferentes, com pão diferente e tudo mais. É verdade. E eles trouxeram esse ar de requinte pro McDonald's. Então o McDonald's não é só um lugar... Eles quiseram falir todas as hamburguerias artesanais. 100%. E eles conseguiram. 100%. Não conseguiram todas. Não conseguiram, que ainda tem, né? Mas eles tentaram. Uma boa parte, sim. Mas a vontade era essa, né? Costuma ser associado a força e energia. Por Até isso as é cores são comum pretas, ver essa cor exatamente. sendo usada em marcas que querem passar uma ideia de agito, como refrigerantes, ou de urgência, como canais de notícias. O verde é mais ligado à saúde e à harmonia. E com isso, os publicitários... Só uma coisa aqui que não sei se ele vai falar ou não, mas tudo isso que ele tá falando varia de cultura pra cultura. Eu já estudei muitos aqui na faculdade e pós. Isso tudo aqui varia de cultura para cultura. Dependendo da cultura, pode sim ter variações, entendeu? Então, assim, nem sempre o verde vai significar aquilo, nem sempre o vermelho vai significar aquilo outro. Às vezes você precisa fazer adaptações culturais regionais, dependendo em qual lugar você estiver no mundo, né? Uhum. Então, é isso. usam essa cor com frequência em produtos naturais, como alimentos veganos, e também em marcas ligadas a causas humanitárias, como ONGs de defesa do meio ambiente, por exemplo. Assim, cada cor acaba ganhando seu significado próprio, com marcas e produtos associados a cada ideia. O preto é ligado à elegância, o laranja à alegria, o azul à segurança, o roxo à criatividade, e assim segue ao longo de todo o espectro de cores. E isso é usado não apenas para ganhar dinheiro, mas também com outros objetivos, alguns inclusive bem inusitados. Na Suíça, por exemplo... Não, mas isso também muda dependendo da época, porque assim, amarelo antigamente significava loucura, sabia? Que doideira. Por isso que é o rei de amarelo. Mandou O rei R$2. Ah, Um teste Hoje significa chamado dinheiro, quarto né? branco, as pessoas começam a enlouquecer aos poucos. Isso acontece pra caramba, né? faz sentido, né? Porque, por exemplo, se você pensa, tipo, em vermelho aqui no Brasil, tá Uhum. ligado? Você pode assemelhar a calor, por exemplo. Exatamente. Tá ligado? Só que em outras partes do mundo, não. No Japão é morte. Ah, é? Tanto Sangue, que a carta né? de Cor do Magic vermelha, a carta preta de Magic, quando foi sair lá, uma edição recentemente, ela saiu avermelhada, porque lembrava a morte. Mais relacionada com a cultura dos caras, tá ligado? Aí, ó. Isso também varia. Muito legal. Alguns Sport Cores presídios são têm muito, as muito células legais. pintadas de rosa. A intenção é acalmar os presidiários, já que essa cor é associada à tranquilidade. Por esse mesmo motivo, o vestiário dos visitantes do estádio da Universidade Americana de Kinnick também é todo cor de rosa. A ideia é que os atletas adversários entrem em campo relaxados, menos ligados na partida. Só é importante deixar claro que tudo isso é psicologia. Ou seja, não existe nenhuma substância no pigmento da tinta, por exemplo, que provoque uma reação física para tranquilizar ou irritar as pessoas. Aliás, nem os animais. Caso você não saiba, aquela história do touro ficar nervoso com o vermelho é coisa de desenho animado. O que realmente provoca o touro são os movimentos feitos Que pelo horrível, toureiro no cara. tecido, e não a cor do tecido. Mas voltando Não acho para os maneiro, seres não. humanos, ainda que os significados das cores sejam psicológicos, isso já faz toda a diferença. Primeiro porque o aspecto psicológico é fundamental para o convívio do ser humano em sociedade, e as cores têm um papel cultural muito grande nesse sentido. Um exemplo bem comum disso está todo dia na nossa vida, e você talvez nem se deu conta ainda. Eu estou falando do semáforo, ou se você for de São Paulo, sim. do farol, ou se for do Rio, o sinal, ou se for de Santa Catarina, meu caso, sinaleira. Enfim, você já entendeu do que eu tô falando. Sinaleira! Pô, os caras estão em 1890. Sinaleira! Nossa, que coisa de idoso! Comente aí, ó. Qual é o nome da sua cidade? Quero saber, hein? Comente. Nossa, o povo do Sul é tudo velho, né? Por isso que tem uma galera que tem uns pensamentos muito retrógrados ainda, né? Em relação a algumas coisas. Difícil. Mesmo de qual idioma você estiver falando, praticamente o mundo Sinaleira inteiro sabe o aqui. que significa cada uma dessas cores. Quer dizer, alguns motoristas eu acho que não entendem que o amarelo é pra ir freando e não pra sair acelerando. Mas Pô, enfim, não o que eu quero... significa acelerar mais? Não significa não? Significa vai que ainda dá tempo. Não significa dar tempo? Não? Só pra saber. Não que seja o meu caso. Não entendem que o amarelo é pra ir freando e não pra sair acelerando. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o significado das cores supera até mesmo as barreiras linguísticas e serve como uma Pessoal forma de do Sul aí comunicação do que chat, é tô vendo aí. praticamente universal. Querem mais um exemplo disso? Vamos imaginar que você está caminhando em uma praia desconhecida em um país em que você nem Tá. sabe a língua. E do nada Beleza. você avista um monte de bandeiras vermelhas fincadas perto do mar. Você provavelmente vai optar por não entrar na Atenção, água, porque né? você vai associar o vermelho a um alerta de perigo. Mas também é interessante observar que isso pode mudar quando a gente pensa em outras cores e outros contextos. E nesses casos, o significado das cores Tipo muda assim, totalmente totalmente. dependendo do país em que Não, isso é totalmente. Imagina que você vai na praia e aí, em vez de tá tudo vermelho, tá roxo. Você ia pensar o quê? Você não ia pensar em nada. Você ia ficar, ué, por que tem uma Você ia bandeira ficar roxa? bugado. Você fala, ué, tem umas bandeiras roxas por quê? Tipo assim, doideira. você está.
Por exemplo, ao avistar uma manifestação em que todo mundo está vestido de preto, você imediatamente já vai associar ao luto, provavelmente. Mas não é assim no Japão, onde a cor do luto é o branco, enquanto no Egito é o amarelo. Esses são exemplos bem claros de como entender o aspecto psicológico das cores é fundamental nas nossas vidas. Além disso, esse aspecto também é importante porque a nossa mente comanda o nosso corpo. Um exemplo disso está num estudo americano bem curioso. Os voluntários passaram por um teste de força depois de olhar separadamente para cartolinas da cor azul e da cor rosa. O resultado sugeriu que os voluntários tiveram uma pequena perda de força depois de olhar para a cartolina rosa em relação à cartolina azul. Outro exemplo de como as cores afetam o nosso corpo e a nossa saúde vem dos países nórdicos. Lá, como os dias são bem mais curtos durante uma boa parte do ano, a falta de luminosidade e de cores afeta diretamente a saúde mental de muita gente de tempos em tempos. E isso se manifesta através da chamada SAD. Eu consigo morar ali, não. Coincidência ou não, é a mesma grafia da palavra sad, que é triste em inglês, mas que nesse caso se refere à sigla inglesa do transtorno afetivo sazonal. É um tipo de depressão que acontece sempre numa mesma época do ano, normalmente durante o inverno, quando tudo lá fora fica branco durante o dia e o céu fica escuro na maior parte do tempo. Pior de tudo pesquisa é que eu sinto isso aqui no Brasil quando chove. É, fica meio triste, né? Quando chove, o dia fica meio triste, fica muito mais preguiçoso. Cara, ainda bem que a gente não foi pro Canadá, porque eu acho que a gente estaria na merda. Eu e você. Pra caralho. Porque assim, pra quem não sabe, eu e a Lara quase fomos pro Canadá. A gente quase foi pro Canadá. A gente não falou pra ninguém isso. Quase, a gente foi. Morar mesmo. E ainda bem que a gente não foi. Ainda cara. bem que a gente Porque desistiu, eu assim, acho que eu não ia conseguir, de verdade, passar períodos inteiros olhando lá tudo branco, e eu já sou uma pessoa que tem depressão diagnosticada, então, tipo, cara, eu acho que a chance de dar merda comigo ia ser muito grande. Eu ficar ruim, eu ficar mal, tá ligado? Mostrou que apesar de a palavra em inglês blue, que significa azul, ser usada também para se referir à tristeza, a maioria das pessoas com depressão se identifica mais com o cinza na hora de descrever em cores qual que é o seu estado de espírito. É, tanto que quando eu fui descrever, eu falei, cara, o mundo está sem cores. Isso é muito comum quem tem depressão falar. Você não consegue ver... Você não consegue ver a beleza em nada, né? É loucura. Mas é essa vibe, quando eu tô em período depressivo, é meio que isso mesmo, de tipo... É tipo, nada faz sentido, tá ligado? Você vê as cores, não faz sentido, parece que tá tudo... cinza. Apagado. Desbotado. Você se sente... Tipo, o mundo não é o mundo, tá ligado? Loucuras. Significa azul, ser usada também para se referir à tristeza. A maioria das pessoas com depressão se identifica mais com o cinza na hora de descrever em cores qual que é o seu estado de espírito. Por outro lado, um estudo da Universidade de Chiba, no Japão, mostrou que frequentar espaços verdes faz bem para a saúde mental. Ajuda a reduzir o cortisol, que está ligado à sensação de estresse, e aumenta a produção de dopamina, que é uma das responsáveis pelo nosso bem-estar. E aí não é só por causa da cor, mas de todos os outros estímulos que ambientes naturais, como parques e florestas, oferecem para nossa mente e para o nosso corpo. Os sons, os cheiros, o tato, tudo ao redor ajuda a fazer a gente se sentir mais leve e mais feliz. E no fim das contas, essa é a grande dica que eu dou pra quem não quer se ver refém de um dia a dia cada vez menos colorido. Você não precisa viver a sua vida em 50 tons de cinza. Dá pra mudar essa realidade mesmo com hábitos simples no cotidiano. Pense, por exemplo, na possibilidade de dar uma renovada no guarda-roupa. Mas quem tiver um fetiche faz como? É o chamado Dopamine Dressing, que defende isso. justamente o uso de tecidos coloridos e estampas arrojadas pra dar uma alegrada no estampas dia a dia. arrojadas Quem eu sabe tenho, não vale a pena experimentar, pra descobrir se ele combina com você. Eu vou ter que começar a comprar roupa colorida, amor, desculpa. A arquitetura tropical é um estilo marcado pelo uso de muitas cores e eu plantas, acho bonitinho, ideal justamente para um país quente e tropical como o nosso. Em resumo, é importante procurar as cores onde elas estão. Respire o verde da natureza e mergulhe no azul do mar. Admire o laranja do pôr do sol e o brilho das estrelas brancas em meio ao preto da noite. Frequente museus, tire muitas fotos, se entregue à beleza da arte, das pinturas, da fotografia, do cinema. Aproveite... Que eu e a Lari mais curte fazer quando a gente vai pra algum lugar é dar rolê em museu, tá? Dar rolê em museu, cara. Muito rolê massa. artístico. Se tá tendo exposição, a gente vai ver. Muito massa. A gente acha muito legal, gente. Eu piro, velho. Eu piro. Muito. Por isso eu gosto de RGB, o cara com o PCzão lá, todo PC ligado. Fotografia, do cinema. Aproveite todas as cores que a vida tem pra oferecer. E mesmo quando o mundo teima em deixar tudo na escala de cinza, não se permita jamais viver na monotonia. Muito obrigado e até a próxima. Do nada, é isso aí.
pior é que isso é muito real, porque eu tava jogando Pokémon esses dias e, tipo, tava muito engajada, jogando pra caralho, porque tava tudo bem colorido, bonitinho e tal, não sei o quê. Só que agora eu cheguei numa missão que onde eu tô é só neve. Aí fica tudo triste, né? É tudo branco, é tudo triste. E aí você fica, tipo, os Pokémon tudo branquinho de neve. Você fica, nossa, que Pokémon bosta, eu não quero pegar ele. Tipo, ele não passa uma vibe de alegria, tá ligado? Ele não passa uma vibe que ele é um Pokémon bom. E aí tá até perdendo um pouco a graça de jogar, porque, tipo, tá tudo branco. Eu tenho que terminar logo essa missão. Termina a missão logo.